Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você não está aqui por acaso hoje. Eu falo para você, adulto, criança, jovem, preste atenção no que Deus vai nos revelar através da palavra dele hoje. No capítulo 5, em versículo 28, 29, 39 de João, está escrito assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que de mim testificam. Através dessas escrituras nós temos entrada à vida eterna. Então preste atenção no que Deus tem para você. Você vai aprender hoje é a campanha do amor, e você vai ver como é que Jesus amou a sua alma, a sua vida, e preparou um lugar para você. Então você não está por acaso aqui. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar com você através da sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de João mesmo. João capítulo, Evangelho de São João. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou ler um versículo, João 3,16. Eu vou ler alguns outros versículos. Talvez você não vai me acompanhar em todos, mas vamos ler esse primeiro. Aleluias. Aleluia. A campanha do amor. Antes de você compreender o que é amor e você conseguir amar a sua esposa e a esposa amar o seu marido, nós temos que compreender o amor daquele que nos amou primeiro. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode se assentar. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A Bíblia fala assim: único filho, unigênito. Está escrito unigênito, gênito, vem da mesma essência. O filho do irmão, o filho da irmã, ele tem o mesmo gênero do pai e o mesmo gênero da mãe. Unigênito é do mesmo gênero do pai. Jesus, o Filho de Deus, ele é unigênito do Pai, ele tem o mesmo gênero do Pai, é da mesma essência de Deus. Então ele amou o mundo de tal maneira para que nós tenhamos a vida eterna, para que você não pereça, para que eu não pereça, mas nós tenhamos a vida eterna. Sabe por quê? Nós somos seres eternos. Todos nós somos seres eternos. O corpo vai voltar para a terra, para o pó de onde veio. Mas existe uma alma aqui que é eterna, ou para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Mas nós outros somos seres eternos. Então muitas vezes a ciência tenta explicar de onde veio o homem, para que veio o homem, de que maneira. Darwin mesmo teve a sua teoria sobre o homem, que o homem veio do macaco. Até se explica isso na escola. Mas a verdadeira essência e a sabedoria e o que explica o homem, de onde ele veio, para onde ele vai, a essência do homem é só a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele revela eu para mim mesmo, revela você para você mesmo. A única maneira de saber quem você é e para onde você vai é só através das escrituras sagradas. É por isso que está escrito em João 5,39: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que de mim testificam. Então você vai entender nessa noite de onde você veio, para que você veio aqui, o que você está fazendo aqui, e qual é o plano de Deus para a minha e a tua vida. Primeiro vamos entender quem é Jesus, para depois nós entendermos quem nós somos. Vamos entender sobre o Criador. E aqui em João mesmo, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos começar a ler sobre o Verbo, a palavra de Deus.
a essência de Deus. Todos acharam João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a luz da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio era o verbo, a palavra de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe o que está falando aqui? Sobre Jesus. Jesus Cristo. Guarda bem esse nome, Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio Deus aqui, Jesus é o próprio Deus. Diga assim comigo, Jesus é o próprio Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você não é fruto do acaso, e você não está aqui por acaso também. Jovem, criança, cada um que prestar atenção e entender, você não está aqui por acaso. Deus, Ele te amou e te escolheu antes. Quando você estava no ventre ainda, você é um escolhido de Deus. Você foi campeão ao nascer. Ninguém pode se sentir derrotado aqui, ou se sentir inferior aqui. Aqui não tem ninguém que é maior do que o outro, e ninguém que é menor do que o outro. Nós somos todos iguais. Estamos todos na mesma situação nessa noite. Você é escolhido por Deus para herdar a vida eterna. A Bíblia diz em Gênesis, vamos lá em Gênesis agora. Nós vamos entender como Deus nos amou, de que maneira Ele nos amou. Quando Ele nos fez, Ele nos amou. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Todos acharam? Bem no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos correr um pouquinho andando pelas escrituras e vendo vários versículos, amém? Mas Deus vai nos dar graça nessa noite, para nós entendermos a Tua palavra, amém? Nós vamos meditar e vamos entender, porque o Espírito Santo está aqui, amém. Aleluia. E disse Deus, pode ler? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só essa parte do versículo. O que disse Deus? Façamos. Façamos está no plural, não é um só. Deus, a palavra Deus, façamos, está no plural, façamos. Quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus estava lá na criação do homem. O Pai estava lá na criação do homem, e o Espírito Santo estava lá na criação do homem. Então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você quer ver uma coisa interessante, um mistério profundo? Sabe qual que é? Você é formado de corpo, alma e espírito, conforme a semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é formado de corpo, alma e espírito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes o homem se desvaloriza e não compreende, e até não tem referência num lugar como esse. Mas eu quero dizer para você, você é a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado a